Vamos lá, pessoal. Aula 8. Falar um pouquinho de trabalho e calor. O termo trabalho em termodinâmica é muito mais restrito que seu uso geral na física, na termodinâmica química, tá? É muito mais restrito que seu uso geral na física. E o termo calor é bastante diferente do significado cotidiano. Trabalho, na termodinâmica, é definido como qualquer quantidade que escoa através de uma fronteira de um sistema durante uma mudança de estado e é completamente conversível na elevação de uma massa nas vizinhanças. Segundo a definição de J.E. Beatty, acho que é isso, tá? Beatty, sei lá. Observe que, o trabalho, deixa eu mudar aqui um pouquinho, não dá erro, né? O trabalho aparece somente na fronteira do sistema. Já a gente vai fazer uma representação disso, tá? O trabalho aparece apenas durante uma mudança de estado. O trabalho se manifesta através de um efeito nas vizinhanças. A quantidade de trabalho é igual a mgh, m sendo massa, g aceleração da gravidade e h uma diferença de altura em relação à altura em que a massa foi suspensa, né, em relação ao referencial, né? 5. O trabalho é uma quantidade algébrica, ele é positivo quando a massa é suspensa, ou seja, a altura é positiva. Nesse caso dizemos que o trabalho foi produzido, escoa nas vizinhanças. Ele é negativo quando a massa é abaixada, ou seja, uma altura negativa. Neste caso dizemos que o trabalho foi destruído nas vizinhanças, ou que escoa a partir das vizinhanças, ok? Então, segundo a ótica de Beatty, né? Aqui eu tenho uma massa. Se a massa subir, ou seja, aumentar a sua altura, elevar-se, né? Ele considera como um trabalho sendo positivo. E se a massa, né, o corpo que está suspenso, abaixar, diminuir de altura, né? O trabalho fica negativo, tá ok? Bom, agora vamos falar de calor. Calor explicamos como dois sistemas atingiram o equilíbrio térmico, dizendo que uma quantidade de calor que escoou de um sistema a temperatura mais alta para um sistema a temperatura mais baixa. 1. O calor aparece apenas na fronteira do sistema, assim como o trabalho. O calor aparece apenas durante uma mudança de estado, assim como o trabalho. O calor se manifesta por efeito na vizinhança. A quantidade de calor é proporcional à massa de água, que nas vizinhanças aumenta de 1 grau Celsius a temperatura, começando em uma temperatura e pressão específica. Então vai ser uma definiçãozinha de calor, né? 5. O calor também é uma quantidade algébrica, é positiva se a água resfria, o calor escoa a partir das vizinhanças, e é negativo quando a água é aquecida. Neste caso, disse que o calor escoou para a vizinhança. Então aqui eu tenho, vamos imaginar aqui um sistema que tem água, tá bom? Se o calor escoar para as vizinhanças, tá certo? A temperatura vai cair e a quantidade de calor aqui é positiva. Ao passo que, se a água resfriar, o que vai acontecer? Né? A gente está sempre imaginando que o sistema está em equilíbrio térmico, né? Se a água resfriar, o que vai acontecer? O calor vai escoar, tá certo? Da vizinhança para o sistema. Nesse caso, a temperatura da água vai aumentar e a quantidade de calor vai ser menor do que zero, tá ok? Considere um sistema formado por um becker contendo 10 gramas de água a 1 atmosfera e 25 graus Celsius. Este sistema agora é imerso em um becker contendo 100 gramas de água a 90 graus Celsius. Então está aqui o nosso becker, nosso pequeno becker, contendo 10 gramas de água e a temperatura de 25 graus Celsius. E aqui um becker maior, contendo 100 gramas d'água, tá certo? Numa temperatura de 90 graus Celsius. A gente mergulha esse becker aqui dentro e deixa por um pequeno período de tempo. Tempo suficiente para quê? Para que a temperatura da água dentro do becker, que originalmente era 25, passe a 35 graus Celsius e que a temperatura do
do becker grande, contendo 100 gramas d'água, passe de 90 graus Celsius para 89, diminua 1 grau Celsius só, ok? Então o que aconteceu? Uma quantidade de calor saiu do sistema de maior temperatura para o sistema de menor temperatura. Essa quantidade de calor perdido por esse sistema é a quantidade de calor ganho por esse sistema, tá ok? Então perceba que esse sistema aqui vai sofrer uma variação de temperatura mais brusca, né, de 10 graus Celsius, enquanto esse aqui vai mais leve. Mas essas quantidades de calor estão associadas também às quantidades de matéria que tem dentro do sistema, tá bem? Dizemos que 100 unidades de calor escoaram a partir da vizinhança, ok? Já que a temperatura dos 100 gramas d'água sofreu diminuição, tá? Tinha 100 gramas d'água, de 90 para 89, foi 1 grau Celsius só de diferença, mas para cada 100 gramas d'água nós vamos chamar de 100 unidades de calor isso, tá? Essas 100 unidades de calor foram usadas para aquecer os 10 gramas de água até 35 graus Celsius. Então 100 unidades de calor saíram do sistema maior aqui, né, contendo 100 gramas d'água, e escoaram para o sistema aqui de menor volume de água. Esses 100 unidades de calor foram suficientes para elevar a temperatura desses 10 gramas de água de 25 para 35 graus Celsius, tá? Uma vez que uma unidade de calor aquece em 1 grau Celsius 1 grama de água, tá? Considere agora o equipamento abaixo. Vamos dar uma olhadinha nesse equipamento, né? O que a gente tem aqui? Um becker contendo 10 gramas de água a 25 graus Celsius. Aqui um sistema de polias, né? E uma roldaninha aqui que vai servir para agitar a água. E uma massa que está elevada a uma certa altura de uma referência qualquer. A ideia é o que? É que essa massa, como fala, caia, né? Que ela seja atraída pela gravidade, fazendo rodar puxar esse fio, e esse fio vai fazer rodar esse agitador, e esse agitador, através da agitação da molécula, aqueça a água, tá bem? Então, considere agora o equipamento abaixo, onde ocorre a movimentação de uma pá por meio da queda de um corpo M. Ajustando-se M e a altura da queda, após uma queda de M, a temperatura do sistema suba para 35 graus Celsius. Essa altura aqui tinha que ser gigantesca, tá, gente? De verdade, mas percebe que é um sistema ideal que nós estamos tentando descrever. Então esse corpo vai cair de um tanto, ok? Essa altura aqui vai ser utilizada para fazer uma agitação aqui na água. Essa agitação vai aquecer essa água de 25 graus Celsius para 35. Perceba que é o mesmo resultado do experimento lá de cima, né? Perceber que nos dois experimentos a mudança de estado foi a mesma. Qual que é a mudança de estado? 10 gramas de água passaram de 25 para 35 graus Celsius, tanto nesse sistema aqui quanto nesse aqui, certo? Eu tinha 10 gramas de água a 25, passou para 10 gramas de água a 35. Enquanto no primeiro experimento houve calor escoado, no segundo houve um escoamento de trabalho. Então ele está querendo aqui mostrar uma certa equivalência entre calor e trabalho, tá bem? Se nos prendermos somente no início e no final, não poderemos concluir nada se houve escoamento de calor ou de trabalho. O que é se prender ao início e final? Eu tinha 10 gramas d'água que passaram de 25 graus Celsius para 35 graus Celsius, só isso, tá? Então, só olhando esse sistema, essa variação na temperatura, esse aumento de temperatura, a gente não poderia dizer se houve, para esse fenômeno acontecer, né, para essa mudança acontecer, se houve escoamento de calor ou de trabalho pelo sistema, tá? Só chegaremos à conclusão que a temperatura está maior e que a energia do sistema mudou e aumentou. Se observarmos as vizinhanças antes e depois do experimento, encontraríamos corpos mais frios, se fosse escoamento de calor, ou massas mais baixas, né, em alturas menores, se fosse escoamento de trabalho.
Das observações da vizinhança, poderíamos imediatamente concluir as quantidades de calor e de trabalho que escoaram na transformação. Por quê? Elevar a temperatura de 25 graus Celsius, 10 gramas d'água a 25 graus Celsius para 35 graus Celsius. Então a gente poderia calcular a quantidade de calor e de trabalho aí. Como o sistema aumenta de T, né, uma certa temperatura, não saberemos dizer se foi calor absorvido que escoou para o sistema, poderia-se dizer que tem mais trabalho. Então, de novo, só descrevendo o sistema inicial e final, a gente não poderia dizer se houve pelo sistema escoamento de calor ou de trabalho. Ok?